A Congregação Cristã no Brasil, ela nega a celebração de Natal, que marca o nascimento de Deus, o nascimento do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E mais ainda, ela simplesmente minimiza o impacto histórico que isso tem em toda a humanidade. E isso não é achismo, isso é documento da Congregação Cristã no Brasil, circular de 211/2024. E nessa análise que eu vou fazer hoje, é a leitura dessa circular feita por um dos anciões presidenciáveis, um daqueles que ocupa a cadeira dos 5, compõe a cúpula da Congregação Cristã no Brasil. Isso aqui é do culto de ontem, do dia 10 de dezembro de 2024. Nesta circular, a congregação ela apresenta as suas razões para orientar / proibir seus membros de comemorarem o Natal. E nesse vídeo de hoje, nós vamos analisar ponto a ponto de cada argumento e de cada justificativa que a CCB apresenta nesse documento, negando a celebração do nascimento do Filho de Deus. Será que a Congregação Cristã no Brasil tem razão? Será que os argumentos que eles colocaram nessa circular são válidos, são sólidos? E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. E você vai tirar sua conclusão. E no final, eu vou concluir dizendo se o CCBano deve comemorar ou não deve comemorar o Natal. Bem, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Josafá Agra. E esse canal que eu criei foi justamente para comentar sobre as crenças, os documentos, as pregações da Congregação Cristã no Brasil. Colocar a CCB no crivo da análise, né? Com base na Bíblia, na coerência, na lei, na modéstia, ou seja, na opinião pública. Também quero aproveitar para pedir para você, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva também no canal. Fica no vídeo e se você tirar algum proveito, se você vê que você aprendeu, se você vê que você tirou daqui informações que veio acrescentar a sua vida, então compartilhe o vídeo para que mais pessoas também possam crescer, não só em entendimento, mas em graça também, como orienta a Escritura. Bom, vamos lá, vamos soltar esse vídeo e nós vamos analisar, ok? Nós vamos ver o vídeo e analisar esse vídeo. Que uma circular para ser lida perante a Irmandade, e é uma circular de número 211, ainda do ano passado, e é um esclarecimento, um ensinamento a respeito do final do ano que está chegando, e em particular ao dia chamado Dia do Natal. Nós ensinamos a nossa Irmandade, respeitamos a forma de entendimento das pessoas, de quem guarda, de quem venera, não temos absolutamente nada a criticar, não é esse o objetivo. O objetivo dessa circular é ensinar a nossa Irmandade, dar uma explicação à nossa juventude e aos nossos irmãos a respeito do Natal. Diz assim: não cultivamos a tradição religiosa de se comemorar a festa de Natal. A razão de não comemorarmos o nascimento do Senhor Jesus é que, além de a data de 25 de dezembro não ser comprovada como dia do seu nascimento, ainda essa data remonta de uma antiga comemoração pagã, denominada Saturnália. O nascimento do nosso Senhor Jesus, como fato histórico isolado, não provocou nenhuma mudança na história da humanidade, não sarou nossas enfermidades espirituais, não nos dispensou o Espírito Santo, não nos reconciliou com Deus, tampouco nos deu direito da vida eterna. Nossa consciência foi lavada pelo sangue do sacrifício do Senhor, e nos abriu caminho ante a face de Deus, rasgando o véu da incredulidade que estava posto sobre os nossos corações. Foi a morte, e não o nascimento de Jesus, que nos tornou filhos de Deus, legitimados em seu vitupério, conforme se vê em Colossenses 1, verso 21, Romanos 6, verso 3 e Filipenses 3, verso 8. A importância do nascimento de Jesus é inquestionável, é importante. Ele trouxe esperança para os homens, cumpriu a profecia e a determinação divina. Entretanto, a salvação, a reconciliação com Deus e a vitória da igreja sobre todo o mal se deu na cruz,
no seu sacrifício em nosso lugar, como está escrito em Romanos 5, verso 10, e Apocalipse 7, versos 13 e 14. Portanto, a celebração do nascimento de Jesus Cristo no mês de dezembro não possui embasamento bíblico doutrinário, se configurando em mero costume religioso, associado a forte interesse comercial, se utilizando de símbolos que não guardam nenhuma relação com Cristo e tampouco geram fruto de salvação. Concluímos que a Bíblia não respalda a prática desse festejo religioso, muito menos o uso de seus símbolos. As palavras do próprio Senhor Jesus nos determinam a que celebremos a sua morte, pedido claro feito pelo Senhor na Santa Ceia, onde se cumpre o seu mandamento: fazei isto em memória de mim até que eu volte. Deus seja louvado. Bom, irmãos, vamos analisar aqui, né? E eu já adianto para vocês aqui que é muita incoerência na leitura dessa circular e na posição da Congregação Cristã no Brasil. Ela tenta separar os dois eventos, nascimento e morte, como se fossem duas coisas completamente distintas, mas não, as duas estão ligadas na mesma coisa. Não haveria morte se não houvesse nascimento. É algo óbvio, claro como a luz. São fatos sequenciais. Uma coisa não acontece se a outra não tivesse acontecido antes. Mas eu vou explicar para vocês aqui o passo a passo. Aqui já começa com uma coisa absurda, dizendo que o nascimento de Jesus como um fato histórico isolado, primeiro ele dá ênfase, como se isso fosse algo isolado e não fizesse parte de um todo. A primeira afirmação aqui já é absurda, quando ele tenta simplesmente criar essa dicotomia. Eles dizem oficialmente que a morte de Jesus é um fato histórico isolado, como se fosse possível isolar o nascimento da morte. Eu nunca vi uma morte que antes não tivesse nascido. A outra parte aqui, que é simplesmente esdrúxula, é a afirmação nesse mesmo documento que o nascimento de Jesus não provou nenhuma mudança histórica da humanidade ou na humanidade. É um absurdo. Por que é um absurdo? Porque simplesmente a contagem do tempo, ela se reinicia com o nascimento de Jesus Cristo, provocando simplesmente um fato marcante na mudança da história da humanidade. Isso é fato. Como assim não provocou nenhuma mudança? Eu estou falando de fato histórico que envolva a humanidade para responder exatamente o que essa afirmação esdrúxula está sendo feita nessa circular da Congregação Cristã no Brasil. Sim, provocou sim, né? O ano zero dar-se no nascimento de Jesus Cristo. Eu não sei se você já ouviu falar, quando faz abordagem histórica, fala o ano 300 antes de Cristo e no ano 200 depois de Cristo. Ali mostra que o marco zero na história da humanidade é justamente o nascimento de Jesus Cristo. Portanto, esse argumento é refutado. O próximo argumento, onde eles falam que nós não sabemos exatamente a data do nascimento do Filho de Deus, por isso nós não o comemoramos, que é simplesmente um absurdo. A comemoração não é pela data, mas pelo evento. O evento aconteceu. Você é obrigado a crer que o nascimento aconteceu, porque senão você não é cristão. Se você não crer de fato que Jesus nasceu, você também não pode crer que ele morreu. Então, dizer que nós não comemoramos porque não sabemos exatamente qual foi a data de nascimento dele é um absurdo. Quantas pessoas que não existem nesse mundo afora que não sabem exatamente a data em que ele nasceu? Nem por isso essas pessoas deixam de comemorar. Eles escolhem um dia e comemoram a sua data de nascimento. Mais um ponto refutado. Outra parte que eles falam que não tem embasamento bíblico para a comemoração é estranho, porque será que eles não leem a Bíblia?
É incrível, eles não lêem a Bíblia. A Bíblia fala que esse evento foi celebrado de forma extraordinária. Os anjos glorificaram o nascimento do Filho de Deus. Os anjos se alegraram e abençoaram os homens na terra pelo nascimento do Filho de Deus. Em Lucas, no capítulo 2, no versículo 14, eles dão glória a Deus nas alturas. Por quê? Porque isso é um evento de Deus. Isso aí é um decreto divino para que acontecesse o nascimento do filho dele. E eles abençoam os homens dizendo paz na terra para com os homens a quem Deus quer bem. Os anjos comemoram. E essa celebração divina que acontece através de vários anjos é algo feito espontaneamente pelos céus e de forma pública, porque os homens também viram. Homens que a Bíblia relata que testemunharam isso. E tudo isso indica a importância crucial deste evento, deste nascimento. O nascimento não foi um evento isolado. Isso foi o cumprimento de várias profecias. Ou seja, está dentro das profecias, tanto o nascimento como a morte do Filho de Deus. Como assim é um caso isolado? Se a própria Escritura aponta para o nascimento dele, os mesmos profetas que apontam o nascimento também apontaram a morte dele. Como você pode criar essa divisão dizendo que é um evento isolado na Escritura? Gente, isso chega repugnante porque diminui a tal ponto como se fosse só um comentário bíblico sem muito efeito. João, no seu evangelho, no primeiro capítulo, ele fala isso com alegria. O verbo se fez carne. Quando? Sobre que situação, que momento ele fala isso? Exatamente sobre o nascimento do Filho de Deus. E mais uma vez, falando da comemoração e do fato isolado, que o texto da CCB simplesmente está ignorando, dizendo que isso é um fato isolado, nós temos também um profeta que estava no templo que também comemora o nascimento do Filho de Deus. O nome dele é Simeão, um profeta que pega Jesus na mão, levanta, dando graças a Deus pelo nascimento do Messias. E esse profeta, quando fala do nascimento, ele menciona a salvação. Graças te dou, Senhor, porque os meus olhos contemplam a sua salvação. Isso está lá em Lucas capítulo 2, se não me falha a memória, do versículo 25 a 30, a 32, por aí. Vai lá e confere para você ver. Então dizer que aquilo não marca a salvação, não marca o evento histórico de salvação ou de qualquer outra coisa, isso é simplesmente um erro crasso e ignorante das Escrituras Sagradas. Outro personagem bíblica que a própria Bíblia dá testemunho de que agradara a Deus, de que era uma mulher santa de Deus, Ana, também no mesmo texto, Lucas capítulo 2, versículo 35 em diante, ela também glorifica a Deus quando vê Jesus Cristo. E quando ela menciona o nascimento relacionando a redenção, assim como fez o profeta Simeão. Ele fala de Jesus correlacionando aquele nascimento à grande salvação. Como assim é um fato isolado? Irmãos, os argumentos da CCB é simplesmente absurdo e esdrúxulo para poder rebater a comemoração do Natal que é feito por muitas pessoas. E não para por aí não. Nós vamos aqui rebater cada ponto, cada fala. Se algum desses pontos tiver coerência, irmão, joia, eu vou apoiar. Mas se não tiver base bíblica, se não tiver um argumento justo, vai ser refutado. Portanto, o argumento que está escrito lá, que o nascimento de Jesus, comemorar o nascimento, não possui respaldo bíblico, isso está completamente refutado. Anjos e até mesmo as pessoas que já o aguardavam, comemoraram e se alegraram e muito com o nascimento do Filho de Deus. É correto o que a CCB afirma, que a salvação
é um fato consumado na morte de Jesus Cristo. Mas isso não é um caso isolado. Não se pode separar a morte do nascimento de Jesus. Gálatas capítulo 4, versículo 4, vocês vão entender o que eu estou falando agora aqui. Para Jesus Cristo morrer, primeiramente, ele precisava nascer. É óbvio. Ali deixa claro, ele precisa vir em carne para só então ser oferecido em sacrifício. O nascimento do Filho de Deus, ou seja, a encarnação de Deus, é um pré-requisito para a salvação. E a morte é a consumação desse pré-requisito. São dois eventos completamente ligados um ao outro. O nascimento, irmão, como diz os relatos bíblicos, ele traz a esperança da salvação. E a morte, ela consuma essa esperança. Agora ela é certeza. Quanto ao argumento de que é uma festa pagã, baseadas em festa pagã, a CCB só poderia usar esse argumento se ela fosse coerente com o que está dizendo. Porque se for para rebater um evento bíblico, que tem base bíblica, mas eles argumentam de que isso é uma comemoração pagã, tem que ser justo e fazer isso com todas as outras comemorações pagãs que está inserida no meio de vocês, no cotidiano, o tempo todo. E detalhe, nenhuma dessas que eu vou citar agora tem nenhuma base na Bíblia, mas a única que tem respaldo bíblico, como eu acabei de mostrar para vocês e provar para vocês, os anjos se alegrando, os homens na terra se alegrando, e que não é um evento isolado, e que também marcou sim a separação no tempo, o marco histórico para toda a humanidade. Tudo isso embasado na Bíblia. Agora, eu te pergunto, meu querido irmão, você quando faz aniversário, você coloca aquele bolinho lá na frente e velinhas em cima? Você já parou para pensar da onde vem esse costume? Quem foi que inventou que tinha que fazer um bolo e colocar uma velinha em cima para comemorar o aniversário? Pois é, meu querido, isso é um costume grego, pagão. É um culto a Ártemis. Né? Eu vou dar até nome, porque eles deram o nome aqui, né? Do culto pagão ao Natal. Tudo, gente, tem base em algum evento, os pagãos, tudo que eles faziam tinha uma simbologia em alguma coisa, porque eles não tinham conhecimento de Deus. Aí alguns podem falar, mas nem todos comemoram, mesmo assim é a grande massa. Mas tem mais um exemplo aqui, e esse exemplo pega todo mundo, pega todos os anciões, diáconos, cooperadores, toda a igreja tem costumes pagãos. E eu estou falando sobre a aliança que vocês usam, que está no seu dedo anular. Da onde você acha que veio essa tradição? Quem foi que escolheu um dedo específico para colocar a aliança? Pois é, meu querido, isso aí é um costume romano, que diz a história, pesquisa aí no Google, diz o costume dele que ali passa a veia ligada ao coração, que é a veia do amor. Por isso é colocado ali mais outras coisas que eles falam e dizem ali para justificar esse costume pagão. Ou seja, não tem justificativa. Ou seja, todos os argumentos são simplesmente irrefutáveis. E aí tem outros costumes, como o buquê de flores, o brindar de taças e mais um punhado de coisa. Por isso, irmãos, isso é desculpa. Desculpa, porque na verdade, gente, eu vou falar para vocês qual é o real motivo da proibição. Isso aí são apenas argumentos furados para poder esconder. Eles são simplesmente avessos à Igreja Católica. Existe um preconceito muito grande contra a Igreja Católica. Tudo que a católica faz e comemora, eles julgam isso idolatria. Essa é a grande verdade. Eles julgam que é idolatria. Eles não comemoram porque acham que isso é um ato idólatra. Mas eles não poderiam vir a público falar isso, porque senão ia pegar muito mal. Mas qualquer CCBano sabe que essa é a verdade. É isso o que eles veem no Natal, um ato idólatra, que é simplesmente um absurdo. É tão absurdo que nem a CCB, de forma oficial, tem coragem de assumir isso, de vir a público falar isso ou defender essa sua posição.
antes disso, eles vêm com esses monte de argumentos que, na verdade, são simplesmente um a um refutáveis. Todos eles são refutáveis porque não tem base em nada, nem na coerência, nem muito menos na Bíblia. E também, quando eles dizem que a Bíblia não fala para comemorar o Natal e tal, a Bíblia também não proíbe a comemoração do Natal. Porque não é uma regra básica. Eles não dizem para você comemorar. É simplesmente uma questão de lógica. O nosso Salvador nasceu. Os anjos comemoravam. João fala disso quando ele escreve o seu evangelho. O verbo se fez carne. Ele está se referindo ao evento do nascimento de Deus, do Filho de Deus. A CCB cria simplesmente uma confusão, porque Jesus Cristo, quando ele estabelece a ceia, ele faz uma correlação em a sua saída daqui. E o significado da sua morte, que era para marcar o evento da salvação, quando o plano se consuma da salvação. Mas ele também não está dizendo nada contra o seu nascimento ou nenhum outro tipo de prática. Ele está simplesmente marcando e pedindo para que aquilo fosse feito em memória dele, para que a gente lembrasse do seu sacrifício e da sua morte e por que ele morreu, para nos salvar. Mas entenda uma coisa, irmão, é impossível você separar o nascimento da morte, porque os dois são partes de um mesmo plano. Agora, eu vou responder duas perguntas. São duas. As pessoas devem comemorar o Natal? Segunda pergunta. O CCBano deve comemorar o Natal? A primeira pergunta, se as pessoas devem, sim, óbvio que devem comemorar o Natal. Eu comemoro o Natal. Esse ano nós vamos estar reunidos com mais alguns irmãos comemorando o Natal. E o Natal, para ser comemorado de forma bíblica, tem que cantar, tem que ler um passo da palavra, lembrando do que Jesus fez por nós e de quanto Deus nos amou. Marcando aquele evento como algo que sim, representa o nascimento do Filho de Deus. Não é pecado, muito pelo contrário. É um gesto de reconhecimento do grande amor com que Deus nos amou, comemorando o nascimento, a introdução de Deus na terra, a encarnação dele, para só então poder doar sua vida por nós. Agora, respondendo à segunda pergunta, o CCBano deve comemorar o Natal? Não, não deve comemorar o Natal. E aí você pode fazer a pergunta, mas por que o CCBano não deve comemorar o Natal? Não deve comemorar porque simplesmente você vai trazer escândalo para o meio de comunidade qual você faz parte. Isso é bíblico. Romanos capítulo 14. Em Romanos capítulo 14 está falando, ainda que você com o entendimento que você tem, você alcançou conhecimento a ponto de saber que aquilo que você vai fazer, que os seus irmãos dizem que é sacrifício ao ídolo, você entendeu que aquilo não é sacrifício ao ídolo, porque o ídolo, na verdade, ele nem existe. Mas se o teu irmão, que sabe e entende que você tem ciência, vê você sentado na mesa com os ídolos, não será a consciência dele induzida a comer também daquilo que é sacrificado ao ídolo? E porque ele não tem a mesma sabedoria que você e a mesma fé que você, a mente dele ficará contaminada. Logo, você causa um tropeço no seu irmão. Portanto, você peca contra Cristo que morreu por causa dele. Estou falando exatamente como está na Bíblia. A Bíblia restringe a sua liberdade por conta da consciência do irmão que te vê, a consciência do irmão que te assiste. Você não deve fazer isso por conta do meio que você vive. Se você saísse da CCB ou tivesse saído, normal, você não ia causar escândalo nenhum. Como nenhum CCBano fica escandalizado comigo dizendo aqui agora que eu comemoro o Natal. Por quê? Porque eles sabem que eu estou fora da CCB. Na cabeça deles, eu já estou condenado. Então, não vai fazer nenhuma diferença. Apesar que isso é um absurdo, eles não sabem, eles acham que a graça é a própria congregação que está no Brasil. Portanto, irmão, você que é da CCB é obrigado a seguir a regra que eles impõem a vocês. Você é obrigado. Quer ficar fora dessa regra? Você quer ficar livre para servir a Deus? Portanto, você tem que sair da CCB. Se você está aí dentro,
você é obrigado a carregar todo o fardo que eles atam e colocam nas costas de vocês, para não trazer escândalo à sua comunidade. Isso é orientação bíblica. Eu comemoro e oriento todos os irmãos que já estão libertos a comemorar também, irmão. É um evento maravilhoso e marcante. Tem passagens bíblicas que dão respaldo para isso, né? Tem cânticos, tem hinos. Portanto, celebre, irmão. Se ajuntem. Pode pôr o peru na mesa, o chester, sei lá qual é o nome mais que dá, a comida, a sobremesa, né? Orem juntos. Orem juntos. É um dia que marca muita coisa. É um momento que vocês podem convocar a família para poder estarem juntos e falar de Jesus e orar. Você acha que Deus não vai se alegrar disso? Você ajuntado com a sua família, comemorando o nascimento de Jesus Cristo, falando dele, louvando e orando. É um absurdo achar que Deus vai rejeitar isso ou que isso seja pecado. Mas, na cabeça do CCBano, isso não pode. E isso e mais um punhado de outras coisas. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.